Hoje nós vamos conhecer tudo sobre o mastim tibetano, uma raça de origem milenar usada para a guarda que se destaca principalmente pela sua pelagem exuberante. Essa raça também ficou conhecida como uma das mais caras que existem. Mas será que um exemplar é tão caro assim? Vamos descobrir. Mas antes, não deixe de conferir nossos outros vídeos da série Melhores Cães de Guarda, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Solta a vinheta. Esse é o impressionante mastim tibetano. As características que mais chamam a atenção são a sua pelagem densa e exuberante e o tamanho enorme. Essa raça é originária do Tibete, sobrevivendo em condições hostis, com baixas temperaturas e grandes altitudes. Hoje, além do Tibete, a raça é principalmente encontrada na China, Nepal, Butão, Índia e Mongólia. Sua altura é de no mínimo 66 centímetros na cernelha e até 68 quilos para os machos, e no mínimo 60 centímetros e até 54 quilos para as fêmeas, mas há donos que relataram possuir mastins tibetanos bem mais pesados, chegando aos 90 quilos. Há criadores que dividem a raça em dois tipos: o Do-Ki, que seria o tipo usado pelos nômades. Eles são menores e mais atléticos, enquanto que o tipo Tsan-Ki são aqueles com uma estrutura óssea mais pesada, mais robustos e altos, utilizados para trabalhos menos ativos, como a guarda de monastérios. Na verdade, tratam-se de tipos de cães que nascem na mesma ninhada, mas são selecionados para trabalhos diferentes de acordo com seu tamanho e força muscular. É uma raça muito primitiva, uma das únicas que mantém um cio por ano em vez de dois, como nos cães domésticos. Trata-se de um traço genético que se manteve igual ao dos lobos. O cio da fêmea do mastim tibetano normalmente é no outono, assim as ninhadas nascem no verão, driblando o frio severo da região onde a raça foi originada. E falando de frio, temos que destacar uma das características mais marcantes da raça: sua pelagem exuberante. O mastim tibetano apresenta pelos longos em dupla camada para se manter aquecido nas baixas temperaturas. Por isso, assim como outras raças conhecidas de ambientes frios, como os huskies siberianos, por exemplo, o mastim tibetano não apresenta qualquer tipo de odor. As cores podem variar do preto sólido, preto e caramelo, várias tonalidades mais avermelhadas e até mesmo cinza. Recentemente, em 2014, alguns criadores passaram a anunciar mastins tibetanos brancos, mas na verdade eles possuem uma pelagem dourada pálida, meio apagada, que é parecida com branco, mas não é branco. Muitos, inclusive, usam Photoshop para fazer parecer que se tratam de animais brancos. Cuidado com falsificações. É preciso fazer um lembrete: a esterilização do mastim tibetano pode afetar drasticamente a densidade, textura e queda dos pelos. Por isso, pense bem antes de castrar seu animal. No mundo ocidental, a pelagem da raça é apresentada com um padrão único, mas se você for para a Índia, esses animais são divididos em dois tipos: o cabeça de leão, com uma pelagem mais longa próxima à cabeça e pescoço, formando uma espécie de juba, e o cabeça de tigre, que costuma ser maior em tamanho, mas com uma pelagem mais curta. Muitos criadores colocam colares de pele em volta do pescoço do mastim tibetano, a fim de que eles aparentem ter uma pelagem ainda maior, como uma juba de leão. Aliás, os colares de pele eram muito utilizados no Tibete para diferenciar os mastins de lobos e também para oferecer uma maior proteção contra o frio e contra predadores, que morderiam os colares de pele em vez do pescoço dos mastins tibetanos. Você deve estar pensando que todo esse pelo deve dar muito trabalho, que requer muita escovação. Bom, alguns criadores realmente recomendam uma escovação diária para evitar emaranhados e para que o pelo fique saudável. Contudo, há outros criadores que utilizam o mastim tibetano para a proteção de rebanhos que relatam que uma escovação mensal é mais do que suficiente. Isso se você não for utilizar o cão para competições caninas. Se esse for o caso, realmente o cachorro vai precisar de mais cuidados na sua aparência. Mas nas tribos nativas que utilizam esse cão no Tibete, é possível observar que esse cachorro inclusive tem emaranhados que acabam virando quase que uma coleira em volta do pescoço. Esses emaranhados de pelo funcionam inclusive como uma proteção contra mordidas de predadores. Então, a escovação do seu cachorro vai depender muito do objetivo que você tem, se é para proteção de rebanhos, da casa ou se é para competições caninas. Esses animais trocam de pelo apenas uma vez por ano.
E nesse período que dura entre 3 ou 4 semanas, sua casa vai ficar coberta de pelos. Outra coisa que você deve estar se perguntando é se o mastim tibetano se adapta a climas quentes. Sim, ele consegue viver em climas com temperaturas mais altas, desde que haja bastante sombra e água disponível. Não dá para deixar o mastim tibetano fritando no sol. E fique atento, pois a mistura de muito calor com muita umidade pode deixar o mastim tibetano letárgico, além de trazer alguns problemas de saúde, como infecções nas orelhas e problemas de pele e alergias. A pelagem desses animais é tão bonita e exuberante que um zoológico chinês chegou a exibi-los como se fossem leões, mas é lógico que a farsa não durou muito tempo. É uma raça conhecida pela sua lealdade e utilizado como cão de guarda de rebanhos por povos nômades há milhares de anos. São cachorros utilizados milenarmente para a proteção de rebanhos, vilas, monastérios e palácios. Normalmente eram mantidos presos de dia nas portas das casas para proteção e à noite eram soltos, podendo circular livremente para fazer a guarda. Não há registro sobre a origem da raça, pois ela surgiu em regiões bem isoladas, mas há menções sobre o mastim tibetano por Aristóteles e Marco Polo que enfatizavam a força natural desse cão. No século XX, o rei Jorge V da Inglaterra trouxe para o país um casal de mastins tibetanos e os animais eram exibidos para a população no Crystal Palace, mas posteriormente, durante os anos de guerra, a raça perdeu atenção e quase desapareceu na Inglaterra. Estudos concluíram que há uma relação genética entre o mastim tibetano e o cão dos Pirineus, o Bernese Mountain Dog, o Rottweiler, o Leonberger e o São Bernardo, e que provavelmente essas raças são parcialmente descendentes dos mastins tibetanos. Na verdade, acredita-se que eles sejam os pais de todos os mastins conhecidos hoje. Quanto ao temperamento, essa raça possui instintos de guarda selecionados por centenas de anos. Assim, são desconfiados com estranhos e se utilizam de todos os aparatos de um cão de proteção de rebanhos. Latidos de alerta, marcação de território por meio de odor, tudo isso para manter predadores e ameaças distantes. Como essa raça era mantida presa durante o dia e solta no período noturno, costumam dormir ao longo do dia para se manterem alertas e ativos à noite. Por isso, não é bom deixar um mastim tibetano solto à noite e próximo de vizinhos. Você pode acordar no dia seguinte e se deparar com alguns problemas. Como as demais raças de guarda de rebanhos, o mastim tibetano é inteligente e teimoso, características que dificultam o treinamento se você é um dono inexperiente. Por isso, precisam de treinamento firme e consistente para que não acabem desenvolvendo um temperamento imprevisível. O treinamento dessa raça, aliás, pode ser especialmente difícil, porque eles têm tendência de não responderem bem a petiscos ou a comida como um mecanismo de adestramento. Isso porque eles agem mais por instinto, diferentemente do que seria com um Doberman ou Rottweiler. Nesse ponto, possuem um comportamento um pouco similar ao dos gatos. A boa saúde do mastim tibetano vai depender muito da linhagem. Se vierem de uma linhagem pura, esses animais podem viver até uns 14 anos, o que é bastante tempo para uma raça de grande porte. Em linhas em que exista consanguinidade, os animais podem ter uma expectativa de vida menor, bem como algumas doenças. Por ser uma raça de grande porte, deve-se ficar atento para a displasia de quadril e cotovelo e também podem apresentar alguns problemas nos olhos e pálpebras. Mas há 2 problemas principais que essa raça pode apresentar. O primeiro é que nos anos 80, mastins tibetanos apresentavam uma doença hereditária chamada neuropatia desmielinativa. Esse é um problema neurológico que pode acarretar várias sequelas, como atrofia muscular, retenção urinária, incontinência fecal e urinária, entre outras complicações. Infelizmente, se sabe que ocorreram cruzamentos entre cães portadores dessa doença. Por isso é muito importante conhecer as origens genéticas do cão que você está pensando em adquirir. Outro ponto de atenção é o hipotiroidismo. Muitos cães dessa raça parecem apresentar esse problema, que na verdade é uma disfunção que causa uma diminuição dos hormônios na glândula da tireoide. Essa diminuição dos hormônios gera alguns problemas como cansaço e ganho de peso. Essa disfunção também afeta humanos. Você já deve ter conhecido alguém que come pouco, mas mesmo assim ganha muito peso. Aí essa pessoa descobre que tem hipotiroidismo, passa a fazer uma complementação hormonal
e resolve o problema. Agora, pensa comigo, para você que quer comer normalmente sem ganhar peso, o hipotireoidismo é um problema, certo? Isso porque temos abundância de comida a nosso dispor, mas não é o caso do mastim tibetano. Essa é uma raça que não tinha à sua disposição muita comida, ela foi criada em um ambiente hostil, por isso era bom que esses cães apresentassem uma condição que lhes possibilitasse ganhar peso, mesmo comendo pouco. Por isso, muitas pesquisas têm apontado que talvez o hipotireoidismo, que é detectado em muitos cães da raça, é na verdade uma adaptação evolutiva. Por isso é importante conversar com seu veterinário para decidir se é interessante fazer uma complementação hormonal caso seu mastim tibetano apresente essa doença. Outro ponto interessante sobre a saúde do mastim tibetano é a rapidez com que ele se adaptou às condições climáticas onde vive. Foi muito mais rápido do que animais como o antílope tibetano, o leopardo das neves e os Yankees, que habitam a região dos Himalaias há muito mais tempo. Vejam só, essa raça costuma viver em regiões muito frias e altas, e quanto mais alto, mais baixo o nível de oxigênio. Para um organismo não adaptado, é como se você respirasse e o ar não chegasse aos pulmões. Essa adaptação rápida ocorreu por conta de cruzamentos do mastim tibetano com lobos tibetanos. Aí o mastim herdou desses animais níveis mais altos de hemoglobina, o que é muito útil quando não há muito oxigênio no ar. Aliás, se você quer conhecer um pouco mais sobre a região dos Himalaias, temos 2 vídeos aqui no canal sobre o leopardo das neves. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem se quiserem. Já vimos que essa é uma raça com características muito diferentes. Mas e quanto aos preços? Você já deve ter visto por aí notícias sobre a aquisição de exemplares de mastins tibetanos por até 4 milhões de yuans, o que dá quase 600 mil dólares. Pois é, mas esse preço é real? Essa raça é realmente tão cara? É lógico que não. Você pode adquirir um mastim tibetano por preços bem mais acessíveis. A notícia da compra de um exemplar por esse preço é verdadeira sim. A raça passou a ser apreciada entre milionários por ser vista como um símbolo de status social, mas se tratam de casos isolados. Muitos desses preços absurdos são anunciados por criadores a fim de inflacionar os valores. Aliás, na China, depois desses anúncios de vendas por preços absurdos, houve uma explosão de criadores da raça, muitos deles mal intencionados, que comercializavam mastins tibetanos não puros provenientes de cruzamentos com outras raças. Depois dessa explosão, muitos dos animais acabaram sendo abandonados, porque o mastim tibetano não é um cão para ser criado em pequenos espaços e ele precisa de cuidados específicos. Acho que os donos perceberam que é um animal e não um objeto que você exibe como símbolo de status. Atualmente, o preço caiu e hoje dá para adquirir um mastim tibetano na China por mais ou menos 2 mil dólares. Gostou da raça? Então prepare o ar-condicionado, porque nós já temos criadores aqui no Brasil. Basta pesquisar. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal e comente aí embaixo qual outra raça você gostaria de conhecer. Até mais!